fundamental para a gente poder entender grande parte da forma com que nós lidamos com o conhecimento na sociedade. Vou tentar falar um pouco da origem de toda essa construção desse movimento ligado à teoria da informação, aos computadores, e que também dá origem, naquela época, os fundamentos do que a gente chama hoje de ciências da cognição, ciências cognitivas. A gente precisa de entender que tudo isso está completamente interligado na forma com que a gente lida com o mundo em termos profissionais, em termos educacionais, em termos de aprendizagem. Isso pode esclarecer muitas coisas para a gente. E a história que eu começo a contar, ela é muito interessante. Ela começa lá em 1935, em Detroit, de um jovem que vinha de uma família muito pobre e com um pai extremamente agressivo. E era a época da lei seca. E esse menino ele tinha uma familiaridade com a biblioteca. E foi nesse lugar que ele conseguiu sozinho aprender grego, latim, lógica e matemática. E um dia, esse menino, assim como na família, por parte dos amigos também, ele sofria muito bullying, e ele estava correndo de alguns colegas, e ele se escondeu na biblioteca. E nesse dia, ele, ao ficar escondido lá, a biblioteca fechou, e ele resolveu ficar lá um tempo, assim, morando na biblioteca alguns dias. E nessa morada, o que ele fez? Ele leu completamente um livro chamado de Princípio da Matemática, que era escrito pelo Bertrand Russell e Alfred Whitehead. Esse livro de matemática, esse Princípio da Matemática, que traz os fundamentos, primordiais da matemática, de uma nova forma de pensar a matemática pela lógica, esse menino estudou e leu esse livro inteiro. Esse menino chamava Walter Pitts, e o Walter Pitts, ele, na medida que ele lia esse livro, nesses dias que ele ficou na biblioteca, esse livro ele foi reconhecendo não apenas os processos com profundidade matemática, mas foi identificando uma série de erros que tinham sido cometidos pelos autores. E aí ele resolve escrever uma carta para os autores falando de como é que ele tinha percebido o livro e especialmente que existiam alguns erros que ele achava que era importante. Para vocês terem uma ideia da complexidade desse livro, o Bertrand Russell, uma vez sendo entrevistado, duas mulheres mandaram para ele falando que tinham lido o livro dele. Ele disse, infelizmente, eu vou te falar que eu não acredito, porque eu acho que só 6 pessoas no mundo que leram esse livro que entenderam ele em profundidade. E aí ele coloca até umas ressalvas na forma com que as pessoas leram. E aí, a hora que o Bertrand Russell leu essa carta do Walter Pitts, ele ficou muito impressionado com tudo isso e falou assim, olha, por favor, venha para o meu laboratório que eu te ofereço um doutorado no meu laboratório. Ele falou assim, eu queria até aceitar, mas o meu problema é que eu só tenho 12 anos. E era um negócio assim, muito inusitado, né? Essa criança de 12 anos com essa característica. Bom, mas uma vez, quando o Russell estava lá em Chicago, o que aconteceu foi que o Walter Pitts resolveu fugir de casa. Foi para Illinois e chegou lá em Chicago e foi conversar com o Russell e ficou lá na universidade, fazendo alguns trabalhos e assim, acompanhando algumas palestras do Russell, etc. E tal. Bom, enquanto eu conto essa história, eu faço um breve intervalo para poder falar um pouco de um outro personagem, esse personagem que tem uma característica, uma história muito diferente, é chamado de McCulloch. E o McCulloch, ele era um americano que estudou matemática, filosofia, psicologia em Yale, ele estudou neurofisiologia. Bom, e ele também, em 1923, quando o Pitts estava nascendo,
o McCulloch já estava bastante envolvido nos estudos desse princípio da matemática. Bom, e o McCulloch, ele era uma pessoa bastante reconhecida, mesmo já na época em que o Pitts foi para a Universidade de Chicago, até que ele fez um amigo, que vocês vão perceber, né, ao longo dessa história, que esse amigo ele faz uma série de conexões, ele chamado Letvin, e o Letvin, de alguma forma, promoveu a conexão entre o McCulloch e o Walter Pitts. O McCulloch vinha estudando muito a questão do saber, então os misteriosos funcionamentos e falhas da mente estavam enraizados no disparo puramente mecânico dos neurônios do cérebro. Então, o que acontece? Ele queria entender o saber, ele queria saber da lógica mecânica do funcionamento do cérebro, e essa era uma investigação muito interessante. Bom, essa parceria foi tão frutífera entre o Pitts e o McCulloch, e que eles, já dando um spoiler, eles fizeram a primeira teoria mecanicista da mente, a primeira abordagem computacional da neurociência, o design lógico dos computadores modernos, e os pilares da inteligência artificial nasceram dessa virtuosidade, dessa parceria que aconteceu. Bom, e a amizade nasceu, como eu disse, com essa intermediação do Jeremy Letvin, que era um estudante de medicina e que ficou muito amigo do Pitts, e eles descobriram nessa conversa que eles tinham uma coisa bastante em comum, que era um estudo tanto do próprio Russell, do princípio da matemática, né, do Whitehead, e também de um filósofo alemão chamado Gottfried Leibniz. Esse Gottfried Leibniz, ele tinha feito, no século XVII, talvez um alfabeto do pensamento humano, um modelo que os atraía muito. E o McCulloch, quando ele conversou com o Pitts, ele explicou um pouco que ele estava tentando modelar o cérebro com um cálculo lógico leibniziano e inspirado também no princípio da matemática. E aí, quando o Pitts ouviu isso, ele ficou extremamente encantado com essa história e ele começou, junto com o McCulloch, a pensar e a estudar sobre os neurônios, né? Sobre como é que se processavam os neurônios. E nesses princípios da lógica, eles começaram a entender de alguma forma, a compreender pelas percepções que eles tinham à época, que o neurônio recebia uma série de conexões e que ele atingia um pico elétrico, um limiar elétrico em que ele disparava um sinal. E nesse momento, que seja bem à luz da lógica, ou seja, ele tinha um elemento em que ou ele disparava ou ele não disparava, ou seja, eles começaram a oferecer uma característica binária para esse funcionamento dos neurônios. E esses estudos, todas as inventividades, as criatividades que o McCulloch, que era de 42 anos na época, ele já foram muito integradas à incrível capacidade do Pitts de construir equações e construir fundamentações matemáticas para aqueles pensamentos que o McCulloch tinha, ou seja, com muito aprofundamento. Na verdade, eles também foram inspirados nos trabalhos do Alan Turing, que a máquina de Turing é uma máquina muito conhecida que referenciou a estrutura dos computadores modernos e na verdade, esse diálogo que o McCulloch e o Pitts fizeram com essas descobertas do Turing trouxeram essa questão da ideia das redes neuronais para os computadores. Então é muito interessante como é que, nesse momento, surgia um movimento bastante interessante que, inspirado na lógica matemática, começou-se a estudar a interação das células nervosas que dialogando com outras abordagens, por exemplo, com o do Turing, dispararam e deram os primeiros passos dos computadores modernos. Bom, e aí, o que acontecia? Acontecia que eles
o McCulloch e o Pitts se envolveram no estudo das cadeias lógicas para construir cadeias de pensamento complexas. Bom, e tudo fundamentado na lógica e tal. Aí o que aconteceu? Nesse momento, o McCulloch não teve dúvida. O McCulloch convidou o Pitts para poder morar em casa. E aí a família do McCulloch era uma família muito festeira. E o próprio McCulloch bebia muito uísque. E aí a família ia dormir e ele ficava conversando com o Pitts sobre essas questões do pensamento até de madrugada. E assim, ele ficava os dois inebriados com essas conversas. E as coisas foram se tornando altamente qualificadas nas relações e tudo, e eles começaram a estudar os fenômenos. Bom, se um relâmpago fosse visto, como é que ele enviaria um sinal para o cérebro, arrastando por uma cadeia de neurônios e tudo. E eles, nesse processo, eles criaram um modelo mecanicista da mente. Então, o cérebro se tornou um processador de informações que, à luz da própria percepção dos computadores. Então, os dois, embrenhados nessa lógica do processamento dos neurônios, eles começaram a criar um modelo que trazia uma explicação com maior profundidade sobre como é que se dava o pensamento. E aí eles escreveram um artigo que ficou muito famoso, que chama A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity. Então, e aí essa publicação, depois que essa publicação foi feita, eles trouxeram à luz a ideia de que agora nós sabemos como sabemos. Bom, nesse devir, o que a gente precisa de saber é que o Pitts não tinha nem ensino médio. E o que aconteceu? Uma vez, o Letwin, que trabalhava no MIT, e tinha contato com mais uma vez o Letwin, né? E tinha contato com um engenheiro chamado Norbert Wiener. E ele era do MIT, né? Que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Bom, o que aconteceu? Na hora que o Wiener conheceu o Pitts, ele pirou. Ele assim, nem teve conversa, ele estava fazendo uma série de cálculos matemáticos no quadro, e ele foi se aprofundando e dando sugestões que o Norbert Wiener ficou maravilhado. E aí, na medida que o Wiener que ele já conhecia os trabalhos do McCulloch, mas na hora que ele ouviu as conversas com um pouco maior profundidade com o Pitts, ficou muito eufórico de perceber como é que eles poderiam criar, talvez, um modelo de um cérebro mais realista. Então, na verdade, o que acontece? O que ele queria do Pitts é que o Pitts estruturasse as equações matemáticas necessárias para ele poder desenvolver o trabalho. E aí, isso talvez tenha dado início ao que a gente chamou de revolução cibernética. Bom, aí o que aconteceu? Depois que o Wiener, com essa relação extremamente promissora com o Pitts, ele falou: olha, eu vou te colocar aqui no MIT como aluno especial para que você se desenvolva, para que o sistema lhe permita fazer o seu doutorado. E ele começou a estudar e desenvolver, e mudou para lá e começou a trabalhar e tudo, mas ainda com uma amizade muito profunda ainda com o McCulloch. E aí o que acontece? O que interessava mais o Wiener? O Wiener ele era uma pessoa que trabalhou para o governo dos Estados Unidos para poder entender a lógica dos mísseis antiaéreos. E ele queria cada vez mais entender os mecanismos de feedback, de resposta do cérebro, e ele via que para poder fazer um mapeamento tão intenso a partir desses modelos que foram criados, das correlações entre os neurônios, eles iam precisar, pensando em trabalhar com 100 bilhões de neurônios, eles iam precisar muito da estatística, que na verdade era uma das virtuosidades que o próprio Wiener tinha. Então, eles começaram a pensar, seja em alguns modelos, e nesse meio do caminho, o que aconteceu? Começou a se formar um grupo
extremamente forte que tinha essa capacidade de fazer uma transformação muito grande na forma tradicional, né? Na verdade, o próprio McCulloch tinha algumas restrições às propostas do próprio Freud, que ele considerava como talvez anticiência, porque ele não via processos mecanicistas que explicassem essas relações entre o ego e o id. E aí ele tentou trabalhar com a ideia assim, de derivar as leis psicológicas ou estatísticas do comportamento a partir das leis microscópicas da neurofisiologia. Então, esse era o caminho. E formou-se um grupo que era formado pelo Wiener, o Pitts, o McCulloch, o Lettvin e, finalmente, um cara que foi também um nome esplendoroso aí nessa época, que é chamado de von Neumann. O Neumann ele era uma pessoa que talvez tenha sido o primeiro a construir um modelo de computadores em que era chamado de EDVAC. E esse tipo de modelo de computador ele deu origem a toda a estrutura computacional que havia de vir. Então, o que acontecia? Acontecia que era um grupo extremamente potente e que abriu os olhos para uma série de pessoas e ainda recebia a contribuição de muitas pessoas na época da guerra, que estavam lá, e europeus que, de alguma forma, fugindo da guerra. Isso tornou-se esse movimento da cibernética extremamente promissor. Bom, e aí o Neumann ele construiu um modelo de um computador baseado nas redes neurais do Pitts e do McCulloch. Então, olha que conexão fundamental. Nós começamos a entender as redes neurais por um modelo matemático, e esse modelo matemático foi expandido para a construção dos computadores. Mas, de alguma forma, esse modelo estava sendo circular em termos dessas premissas. Esse movimento se tornou um conjunto de conferências da cibernética e que foram chamadas de conferências Macy. E essas conferências Macy, ela tinha o McCulloch como o seu principal desenvolvedor, mas que eles começaram a convidar inúmeras pessoas das mais capacitadas, não apenas das áreas duras da ciência, mas com a entrada de um antropólogo chamado Gregor Bateson e de sua mulher, Margaret Mead. O que eles começaram foi trazer pesquisadores das áreas não duras, das áreas humanas, e isso tornou esse encontro, essas conferências Macy, como talvez uma das mais potentes interações transdisciplinares que deram origem hoje às ciências da complexidade, à inteligência artificial, todos esses movimentos, às ciências cognitivas, todos esses movimentos que a gente vê hoje se proliferando no mundo como transformadores, tiveram de alguma forma uma conexão lá. Então, os principais pensadores sistêmicos estão de alguma forma interconectados com esse frutífero movimento. Bom, o que aconteceu em um determinado momento foi que o Pitts, cada vez mais promissor no MIT, chamou o McCulloch para poder trabalhar com ele lá. E essa aproximação do McCulloch incomodou muito, porque o McCulloch era um cara que as pessoas iam para os sítios dele e aí ficavam todo mundo bebendo, e aí todo mundo tinha que nadar pelado no lago. E aí a mulher do Wiener, sabe, parece que inventou uma história de que quando a filha deles estava lá fazendo trabalho com o grupo do Pitts e Lettvin, ela tinha sido assediada. E nesse aspecto, o que aconteceu foi que o Wiener cortou completamente as relações com esse grupo. E aí tem uma outra história que parece que a filha, quando foi para lá, o McCulloch, que tinha correlações com pessoas com problemas neuronais ligados à máfia, e ele pediu para essas pessoas tomarem conta da filha do Wiener, e aí o Wiener ficou indignado com essa situação. Bom, tem uma série de versões aí dessa história. E aí, finalmente, o que aconteceu? Acontece que o Wiener se dissolve um pouco, mas cada vez mais esses movimentos
da cibernética ganha uma nova conotação, que são inclusive chamados de segunda cibernética, e nesse movimento o Pitts, o McCulloch e o Letwin recebem mais uma contribuição, que é um biólogo chileno chamado Humberto Maturana, e eles desenvolvem um artigo, o que o olho da rã diz para o cérebro da rã. Então, quando esse artigo foi feito, e aí o Letwin ele colocava uma série de ligações nos cérebros da rã para poder compreender o processo da viagem, isso aconteceu, e essa mudança, esse experimento foi um experimento muito impactante porque toda a dinâmica da lógica, de alguma forma, na hora que foi estudada a fisiologia e a biologia, junto com o Letwin e o Maturana, eles entenderam que essa ideia de uma percepção lógica, que hoje a gente chama de representacionista, ela tinha erros importantes, porque tudo começava a se transformar na própria estrutura da retina e não tinha aquela possibilidade de uma organização pelos fundamentos da lógica. Isso mexeu demais com o Pitts, sabe? Que vinha cada vez mais se desenvolvendo e tudo. Isso se juntou à separação do Wiener, que ele não entendeu muito bem, e todo o processo de doutorado que ele vinha construindo ficou um tanto quanto parado, ele se enveredou para a bebida e chegou num determinado momento em que ele queimou todo o material seu do seu doutorado e ficou cada vez pior, e a morte do Pitts coincidiu um pouco com a morte do McCulloch. O Pitts morreu de alguns problemas no fígado, e 4 meses depois o McCulloch morreu. O certo é que eles dois tiveram uma amizade muito grande, um processo extremamente frutífero, mas o que aconteceu foi que a vida dos dois ficou um pouco... que era tão potente, foi terminando a partir daí. Bom, para a gente poder finalizar esse processo inteiro, e quando a gente vê toda tudo que se foi produzido em termos de computadores no mundo, em termos de cognição, em termos de inteligência artificial, a filha do Gregor Bateson, que é chamada Mary Catherine Bateson, ela vem fazendo uma discussão de que foi feito um recorte na cibernética e que a cibernética em profundidade, especialmente o que a gente chama de segunda cibernética, que recebeu uma contribuição maravilhosa de um pesquisador alemão chamado Heinz von Foster, ela ganhou uma conotação muito mecanicista e muito pouco adaptável a toda a complexidade que emergia e a potencialidade dessa integração da física e da biologia, da engenharia e da biologia. E o que se herdou hoje foi uma característica, uma inteligência artificial, um desenvolvimento dos computadores muito aquém das potencialidades sistêmicas e complexas de desenvolvimento que a gente poderia colher, mas que ainda hoje uma série de estudiosos no mundo ainda vem explorando esses potenciais de uma cibernética, que é chamada de cibernética de segunda ordem, que leva em consideração o olhar do observador, que leva em consideração não uma estrutura lógica, mas leva em consideração a ontologia, ou seja, a diversidade da construção que cada sistema nervoso faz a partir das suas peculiaridades, das suas interconexões, e que é um outro assunto maravilhoso que a gente pode falar em outro momento. Muito obrigado.